bom dia, pessoal. Segunda-feira, primeiro episódio da semana do podcast da Loléria e eu sou o Caio. Antes de começar, um aviso muito rápido. Ontem foi domingo de Dia das Mães e a Loléria saiu da rotina das notícias para publicar uma edição especial da newsletter sobre maternidade e direito. Marcos da CLT, a reforma do Código Civil que está em curso no Senado, propostas legislativas em andamento, curiosidades e até uma reflexão sobre a escala 6x1 como pauta da maternidade. Quem é assinante já recebeu na caixa. Quem não é, vale a inscrição no portal.laulerer.com.br para acessar tanto a edição de hoje quanto a edição de ontem. Dito isso, a pauta de hoje veio carregada. A sexta-feira passada, 8 de maio, foi um dia de notícias muito grande e eu vou trazer 3. A primeira é do STF, publicando acórdão de 216 páginas sobre os penduricalhos do Judiciário e do Ministério Público. A segunda é a Lei da Dosimetria, Lei 15.402, promulgada na sexta com derrubada de veto, suspensa no sábado pelo STF. E a terceira é o TST publicando o acórdão do tema 24 sobre competência da Justiça do Trabalho em casos de previdência complementar. E o responsável pela análise de hoje é o Roger Pavan, no portal Loléria, onde ele vai estar falando com a gente um pouquinho sobre Earnout em M&A. Pega então o café, pode ser o coado, pode ser o expresso, pode ser o do copo americano que você passou correndo em alguma padaria. O importante é você ficar ligado. Vamos mergulhar nas melhores notícias jurídicas que você poderia ouvir num podcast. Vamos lá, gente! Se você atende magistrado, membro do Ministério Público, defensor, advogado público ou trabalha em controle externo de gastos públicos, isso aqui é para você. E mesmo se você atua na advocacia privada, vale entender o quadro. O STF publicou na sexta-feira, 8 de maio, o acórdão consolidado da decisão sobre os penduricalhos, documento de 216 páginas. A decisão original do plenário tinha sido proferida em 25 de março por unanimidade. O relator, o ministro Flávio Dino. Mesmo Dino que comentamos no episódio sobre a CVM. Em paralelo à publicação do acórdão, 4 ministros, Christian Zanin, Gilmar Mendes, Flávio Dino e Alexandre de Moraes, assinaram despachos conjuntos ampliando o alcance das vedações. Esclareceram que também estão proibidas as reclassificações de comarca, reestruturações de cargos, criação de gratificações por acúmulo e novas regras de plantação que possam funcionar como mecanismos administrativos para contornar o teto. Isso foi o que aconteceu. Agora, o que você deveria estar pensando sobre isso? A tese tem 5 pernas que o advogado precisa decorar. Perna de número 1, teto constitucional. O subsídio dos ministros do STF, hoje em R$ 46.366, é o limite máximo. Apenas verbas indenizatórias com previsão em lei federal podem ficar fora desse teto. Perna 2. Auxílios declarados inconstitucionais. Auxílio moradia, auxílio alimentação, auxílio creche, auxílio combustível, indenização por acúmulo de acervo, todos sem previsão legal específica e, portanto, vedados. Perna 3. Limite de 35%. As verbas indenizatórias autorizadas somadas não podem ultrapassar 30% do subsídio do STF, cerca de R$ 16 mil. E a perna 4. Contra-cheque único. Salários, benefícios e adicionais devem ser reunidos num demonstrativo com publicação mensal e detalhamento de cada rúbrica. Perna 5, pessoal. Regulamentação conjunta. Quem regulamenta as verbas indenizatórias permitidas é o CNJ junto com o CNMP. Não cabe a tribunais individuais ou a outros órgãos definir. A aplicação começa a partir da folha de pagamento de maio de 2026, com referência ao mês de abril. Pagamentos retroativos a fevereiro de 2026 que não tinham trânsito em julgado também ficam suspensos, sujeitos à auditoria. Para advogado de carreira atingida, o recado é direto. A discussão administrativa para criar nova gratificação por decisão de tribunal local acabou. Tudo o que não estiver previsto em lei federal ou autorizado pelo próprio STF vira passivo. Para advogado privado, vale acompanhar. A publicação do acórdão abre prazo para embargos de declaração. Associações de magistratura e MP já anunciaram recurso. E se você atua em direito
penal, execução penal ou advogado constitucionalista, isso é para você. E mesmo se você não atua nessa área, vale entender o quadro porque é a notícia jurídica mais discutida no momento. Eu vou tentar apresentar essa notícia com toda a sobriedade que ela merece. Lei 15.402 de 2026, conhecida nas mídias como Lei da Dosimetria, origem no projeto de lei 2172 de 2023. Vamos lá para a linha do tempo. O Congresso aprovou o projeto em dezembro do ano passado. O presidente da República vetou integralmente em 8 de janeiro de 2026. O Congresso derrubou o veto em sessão de 30 de abril. Na sexta passada, 8 de maio, o presidente do Senado e do Congresso promulgou a lei. No sábado, 9 de maio, o ministro Alexandre de Moraes do STF, em decisão monocrática, suspendeu a aplicação imediata da lei até o julgamento de mérito de ações diretas de inconstitucionalidade ajuizadas pela ABI e pela Federação Pessoal Rede. Tá, isso foi o que aconteceu e agora o que você deveria estar pensando? A lei traz 3 alterações principais, eu vou explicar cada uma sem entrar em juízo de mérito. A primeira, concurso formal próprio para crimes contra o Estado Democrático de Direito praticados no mesmo contexto fático. Antes, quando havia múltiplos crimes desse capítulo na mesma conduta, as penas eram somadas pelo concurso material. Agora, aplica-se o concurso formal, pena do crime mais grave, com aumento proporcional, diminui o tempo da pena. Segunda, causa de diminuição de pena de 1/3 a 2/3 para crimes praticados em termo de lei, contexto de multidão. Aplicável quando o réu não foi financiador nem exerceu o papel de liderança. Causa de diminuição genérica, mas desenhada com inspiração nos atos de 8 de janeiro de 2023. Terceira, possibilidade de remissão de pena no regime domiciliar, não apenas no fechado e semiaberto. As ADIs sustentam 2 argumentos centrais, um formal. O presidente da República havia vetado o projeto integralmente. Quando o Congresso derrubou o veto, o presidente do Congresso teria selecionado dispositivos de forma fragmentada, o que, segundo as ADIs, fere as regras constitucionais do veto integral. 2. Material. Bicameralismo. O Senado teria alterado o texto original aprovado pela Câmara sem devolução. Há também a alegação de violação ao princípio da individualização da pena. Para criminalista de defesa, o recado é o seguinte: se o teu cliente foi condenado por crime contra o Estado Democrático de Direito e está em situação que poderia ser beneficiada por essa lei, a apresentação do pedido de revisão da pena está suspensa. Tem que esperar o STF julgar o mérito. O ministro Moraes, o relator, fixou o rito acelerado, 5 dias para a presidência e Congresso prestarem informações, depois 3 dias para a PGR e AGU. A decisão de mérito deve sair nas próximas semanas. Família, agora olha que legal, a Claire Ribeiro, CEO do Eu Disse Você Disse, trouxe uma mensagem especial para vocês, então presta atenção nesse recado. No eudissevocedisse.com, acreditamos que a inteligência artificial no direito vai além da geração de texto. Em muitos casos, a verdadeira transformação começa antes disso, quando a tecnologia ajuda a organizar comunicações complexas, conectar evidências e trazer clareza nas informações que, de outra forma, exigiriam horas de revisão manual. Em uma rotina jurídica cada vez mais marcada por volume, urgência e complexidade, isso faz diferença. Faz diferença para o profissional, que passa a trabalhar com mais contexto e precisão. Faz diferença para o cliente, que encontra um processo mais estruturado e menos desgastante. Faz diferença para a qualidade da análise, porque a informação organizada permite decisões melhores. É exatamente esse o foco da eudissevocedisse.com. Transformar comunicações extensas e fragmentadas em algo mais claro, navegável e útil para a prática jurídica. Se esse tema também chama a sua atenção, explore a plataforma e envie o seu insight na seção Vamos Conversar. E nos dias 13 e 14 de maio, na B2L Experience 2026, venha nos conhecer pessoalmente. Será uma ótima oportunidade para conversar sobre o que já está mudando no direito e como a inteligência artificial pode contribuir na prática para uma atuação mais estratégica e eficiente.
Muito legal, né, pessoal? E o link para você conferir está na descrição do episódio, vale passar por lá. E olha só, família, muito obrigado a todos que participaram do sorteio do Manual do Direito Administrativo, volume 1, edição de 2026, realizado pela editora Foco. A vencedora foi a Bela. Parabéns, Bela. Deixa o seu arroba nos comentários que vamos entrar em contato com você. E enquanto isso, passa no site deles e aproveita o desconto de 30% usando o cupom LAWLETTER30. Olha só que condição especial, pessoal. Não tem como perder, hein? Agora a gente avança com você que atua em previdência complementar, fundos de pensão, contencioso trabalhista, contra empregador patrocinador ou processo civil de competência. Isso aqui é totalmente para você. Tribunal Pleno do TST, tema 24 do incidente de recursos repetitivos, processo 1.648-06-2020-802052. Acórdão foi formalmente publicado na sexta-feira passada. O caso paradigma envolve a Petrobras como empresa patrocinadora e a Petros como entidade fechada de previdência complementar. Beneficiários alegavam prejuízos em planos deficitários e ajuizavam ações indenizatórias na Justiça do Trabalho contra a Petrobras. A tese fixada pelo TST é direta. A Justiça do Trabalho é incompetente para julgar pedidos de indenização fundados em má gestão de entidades fechadas de previdência complementar, mesmo quando a ação é movida contra o empregador patrocinador. Esses casos vão para a Justiça Comum. E isso foi o que aconteceu. Agora, o que você deveria estar pensando? A fundamentação tem duas pernas. A primeira, o artigo 202 da Constituição, que cria o regime de previdência complementar como sistema autônomo ancorado nas leis complementares 108 e 109 de 2001. A segunda, a observação técnica de que, embora a decisão do plano de previdência tenha origem na relação de emprego, as condutas lesivas alegadas não são imputadas ao réu como empregador, mas como patrocinador. A decisão se alinha ao tema 190 do STF, decidido em 2013, que já tinha estabelecido a competência da Justiça Comum. Algumas turmas do TST vinham interpretando o tema 190 de forma restritiva. O Pleno fechou a questão. Para o advogado trabalhista, o impacto prático é imediato. Ações indenizatórias por perdas e fundos de pensão devem ser ajuizadas ou remetidas para a Justiça Comum. Vale revisar processos em andamento na Justiça do Trabalho que se enquadram nessa hipótese para evitar nulidade processual e garantir a aplicação das normas específicas do regime previdenciário complementar. E agora vamos para a análise do dia com Roger Pavan. Ele que é advogado em direito societário, mercado de capitais e contratos, aluno da Escola de Formação em Advocacia Empresarial, e essa coluna está lá no portal da Lawler. E aqui vamos a um tema que a gente comentou há 2 semanas com o Daniel Machado sobre CAD e Gun Jump. Hoje o Roger entra no outro ângulo do mesmo universo, M&A, fusões e aquisições, mas focado no mecanismo contratual específico, o earn-out. O que seria isso, pessoal? Earn-out é a parcela variável do preço de aquisição. Quando uma empresa vende a outra, a expectativa de preço entre comprador e vendedor é diferente. O vendedor enxerga a sua empresa pelo valor que ele pode atingir, o comprador pelo que ela efetivamente entrega hoje. Para fechar esse abismo de precificação, parte do preço fica vinculado ao desempenho futuro de empresa adquirida, que geralmente é medido pelo EBITDA, receita líquida ou medidas comerciais. Se o desempenho atingir as metas, o vendedor recebe a parcela, se não, não recebe. E o Roger identifica 2 pontos críticos onde mora a maior parte de litigância em earn-out. Ponto 1. Natureza jurídica. Earn-out em si é parcela do preço submetida à condição suspensiva. Artigos 121 e seguintes do Código Civil. Mas quando o pagamento depende simultaneamente da permanência do vendedor na operação, em cargo de gestão pós-fechamento, surge uma dúvida séria. É preço ou remuneração disfarçada por serviços prestados? A diferença é decisiva. Se for preço, segue a lógica de ganho de capital. Se for remuneração, atrai legislação trabalhista, INSS, eventual reconhecimento de vínculo e exposição à atuação fiscal. A redação contratual precisa separar com clareza o que é parcela variável do preço e o que é eventual remuneração por gestão pós-aquisição.
Ponto 2. Boa-fé objetiva como anteparo. Aqui o Roger acerta no centro do alvo. O artigo 422 do Código Civil obriga as partes à boa-fé na execução do contrato. Aplicando ao earn-out, isso produz consequência específica. Olha a palavra dele aqui, ó. O comprador não pode adotar comportamento deliberadamente voltado a frustrar o implemento da condição que dispararia o pagamento da parcela variável. Decisões empresariais que reduzem artificialmente o resultado mensurado, alterações contábeis, instrumentais, transferência de receitas para outras unidades do grupo, alocação artificial de despesas, tudo isso configura, segundo o caso, violação ao dever de cooperação e atrai a sanção do artigo 129 do Código Civil. A condição maliciosamente obstada se reputa verificada. Em outras palavras, se o comprador agiu para impedir as metas, paga como se as metas tivessem sido cumpridas. Para a advocacia empresarial, 3 aplicações práticas. A primeira, estrutura contratual de earn-out exige segregação clara entre o preço variável e remuneração. Segunda, indicadores de desempenho precisam estar tecnicamente blindados. Qual padrão contábil? Quais ajustes acordados, qual fonte de informação. E a terceira, vale prever procedimento escalonado de disputa, medição contábil, perícia vinculante, arbitragem, antes da judicialização. A coluna completa você pode ver lá no portal.lawletter.com.br. E a coluna do Roger faz parte do programa Lawletter Insights, em que advogados de todo o Brasil publicam análises no portal da Lawletter. Se você escreve sobre direito e quer ampliar a sua autoridade, o link para se candidatar está na descrição do episódio. Agora vamos para uma curiosidade jurídica reforçada. E essa conversa direto com a coluna do Roger, a tese da boa-fé objetiva e do artigo 129 do Código Civil aplicada ao earn-out parece teórica e não é. O Brasil tem um leading case que aplicou exatamente essa tese e que vale conhecer. O caso, em 2002, a Natura adquiriu a Flora Medicinal, empresa fundada por Ricardo Henriques. A operação foi estruturada com pagamento à vista, mas uma parcela contingente, earn-out, atrelada ao atingimento de metas previstas num business plan. Algum tempo depois, Ricardo Henriques ajuizou a ação. Alegou que a Natura tinha alterado unilateralmente o plano de negócios da Flora após a aquisição, frustrando o atingimento das metas e impedindo o pagamento do earn-out. Em primeira instância e em apelação, o Tribunal de Justiça de São Paulo deu razão a Henriques. Aplicou o artigo 129 do Código Civil. A condição que tinha sido maliciosamente obstada deveria ser considerada implementada. A Natura recorreu ao STJ, alegou que para a aplicação do artigo 129 era necessário prova de dolo específico, ou seja, prova de que a empresa tinha alterado o business plan com intenção específica de impedir o atingimento da meta. Em 5 de março de 2024, a terceira turma do STJ decidiu, manteve a decisão do TJSP e fixou tese técnica importante. Para a aplicação do artigo 129 não se exige dolo específico, basta, palavras do acórdão, prática intencional dos fatos que deram ensejo à não implementação da condição. Então fica a dica, em earn-out, o comprador não precisa ter pretendido especificamente impedir a meta, basta ter alterado o negócio de forma que na prática tenha impedido. A consequência é a mesma. Para quem desenha contratos de M&A, vale a tese ao fechar a redação. Para quem litiga em earn-out, vale a citação ao recurso. O caso da Natura Flora é referência viva, ainda que ela já tenha pouco mais de 2 décadas. Então fiquem ligados aí, viu, pessoal? Gente, por hoje é só. Edição grande para abrir a semana. Se você chegou até aqui, deixa o teu comentário, conta como tá no teu escritório a discussão sobre penduricalhos, sobre a lei da dosimetria ou sobre earn-out em M&A. Quero saber de você a tua opinião. Segue a Lawletter no teu agregador de podcast favorito, ativa o sininho, compartilha nos stories marcando @law.letter, assina a nossa newsletter gratuito, o link tá na descrição, e a edição especial do Dia das Mães de ontem ainda está disponível para quem assinar agora. E se você quer escrever para o portal, o link da Lawletter Insights também está por lá. Pessoal, por hoje é só. Amanhã a gente volta. Um forte abraço e até mais.